Tigers em Chamas são apenas uma lenda da épica Batalha de Julho de 1943 entre a Alemanha e a Rússia, mas foi mesmo a maior batalha de tanques da história. Foi o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Tanques russos abauroando tanques alemães em uma orgia mecanizada de destruição. O que está por trás da gigantesca Batalha de Kursk? Kursk é o Papai Noel e o coelhinho da Páscoa das batalhas da Segunda Guerra Mundial, cuja história popular foi construída a partir da propaganda alemã e soviética, baseada em relatos iniciais e informações vitais enterradas nos arquivos russos até depois da queda da União Soviética. Kursk foi de fato uma batalha épica, que colocou 3 milhões de soldados alemães e soviéticos e 8 mil tanques, todos amontoados em uma pequena porção do sul da Rússia. Após o desastre em Stalingrado em fevereiro de 1943, o Exército Vermelho empurrou os alemães de volta por todo o sul da Rússia, até que uma contraofensiva Panzer em março interrompeu o avanço russo. À medida que a lama da primavera e a exaustão mútua encerraram as operações, as linhas de frente se solidificaram com um saliente russo de 120 milhas de largura, invadindo as linhas alemãs perto da cidade de Kursk. A Alemanha tinha uma escolha: esperar para ser atingida por outra ofensiva do rolo compressor russo ou tomar a iniciativa de lançar sua própria ofensiva. Enquanto isso, o relógio estava correndo depois que os desembarques dos aliados ocidentais em novembro de 1942 no norte da África sinalizaram que a Alemanha em breve seria forçada a dividir seus exércitos entre a Europa Oriental e Ocidental. Em 1941, a Alemanha tinha sido forte o suficiente para atacar em uma frente de 1000 milhas do Báltico ao Mar Negro. Agora os alemães só podiam reunir tropas suficientes para se concentrar em um setor estreito. Um alvo óbvio era o saliente de Kursk, tão óbvio que qualquer general russo com um mapa poderia adivinhar o alvo alemão com efeito. Kursk foi a primeira batalha do Bulge, mas em uma escala muito maior do que os americanos enfrentaram em dezembro de 1944. Comandantes de alto escalão, como Erich von Manstein, queriam atacar em maio, antes que os soviéticos tivessem tempo de cavar e reforçar o saliente. Mas um Hitler nervoso e indeciso decidiu adiar a Operação Cidadela até julho, para dar tempo de implantar seus novos tanques Panther, Tiger e os Elephant. Enquanto os grandes blindados saíam de vagões perto das linhas de frente, os alemães conseguiram reunir cerca de 800 mil homens, 3 mil tanques, 10 mil canhões e morteiros e 2 mil aeronaves. Seria a última vez que os alemães poderiam concentrar tal força de ataque. Em comparação, na Batalha do Bulge, os alemães tinham 400 mil homens e 600 tanques. No entanto, como de costume, os alemães estavam em menor número. Eles enfrentaram 1,9 milhão de soldados soviéticos, 5 mil tanques, 25 mil canhões e morteiros e mais de 3 mil aeronaves. Cidadela era um nome profético para a ofensiva alemã. A defesa do Exército Vermelho Soviético em profundidade na Batalha de Kursk era, em uma palavra, a defesa mais formidável que o mundo já vira, e provavelmente verá durante muito tempo. As frentes Central e Voronezh construíram 3 cinturões defensivos principais em seus setores, cada um subdividido em várias zonas de fortificação. Os soviéticos empregaram o trabalho de mais de 300 mil civis. Fortificando cada cinturão havia uma teia interconectada de campos minados, cercas de arame farpado, valas antitanque, trincheiras profundas para infantaria, obstáculos antitanque, veículos blindados escavados e bunkers de metralhadoras. Kursk não foi uma batalha imaginativa. Os alemães atacaram um alvo óbvio, e os soviéticos fortificaram o óbvio, e a ofensiva alemã em 4 de julho de 1943 foi um movimento tradicional de pinça contra a base norte e sul do saliente para cortar os defensores dentro dele. Apesar do apoio de 89 elefantes, uma versão Porsche do Tiger que o exército alemão rejeitou, a pinça do norte rapidamente atolou depois de avançar apenas alguns quilômetros. Mas a pinça do sul, liderada pelo 2º SS Panzerkorps, conseguiu avançar 20 milhas até a cidade de Prohorovka, até que seu avanço foi controlado pelo 5º Exército de Tanques de Guardas soviético. Em 10 de julho, tropas anglo-americanas desembarcaram nas praias da Sicília. 2 dias depois, Hitler informou a seus generais que estava cancelando a ofensiva e transferindo as divisões SS Panzer para a Itália, para repelir qualquer desembarque aliado na Península Italiana. A ofensiva alemã havia terminado, mas os soviéticos tinham apenas começado. Stavka,
O alto comando soviético usou essencialmente o mesmo truque que funcionou em Stalingrado. Esperou até que os alemães concentrassem suas forças em Kursk e se exaurissem contra as defesas russas. Então o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva que perfurou as linhas alemãs fracamente mantidas em Orel, ao norte de Kursk, e Belgorod ao sul. Assim, os alemães encontraram sua operação de pinça espremida em ambos os lados como a pinça soviética, em mais um exemplo magistral do dom soviético de cronometrar múltiplas ofensivas para manter os alemães desequilibrados. Como fariam pelos próximos 22 meses, os alemães recuaram. A Batalha de Kursk acabou, mas a história sobre a Batalha de Kursk não. Havia muitos tanques em chamas em Kursk. Eles eram principalmente russos. As estimativas de perdas na batalha são confusas, mas historiadores estimam que os alemães tiveram 323 tanques destruídos, ou cerca de 10% dos tanques comprometidos com a ofensiva, e uma fração dos 12.000 tanques e canhões autopropulsados que o Terceiro Reich construiu em 1943. Muitos tanques alemães danificados por minas ou armas soviéticas, ou que quebraram, foram posteriormente recuperados. Os soviéticos perderam pelo menos 1.600 tanques, uma proporção de 5-1 a favor da Alemanha. Os alemães provavelmente perderam 45 tanques em Prohorovka, a maioria dos quais foi posteriormente recuperada e reparada. Os soviéticos podem ter tido 300 tanques destruídos e outros 300 danificados, uma proporção de 15-1 a favor da Alemanha. Quanto aos Tigers em Kursk, apenas 6 foram destruídos. Prohorovka não foi a maior batalha de tanques da história. O encontro entre o 2º SS Panzerkorps e o 5º Exército Blindado de Guardas em Prohorovka foi elogiado como a maior batalha de tanques de todos os tempos, provavelmente porque envolveu divisões SS Panzer e um punhado de Tigers. A batalha real colocou apenas cerca de 300 tanques alemães contra cerca de 800 veículos soviéticos. A maior batalha de tanques da história pode ser Dubno, em junho de 1941, onde 750 tanques alemães derrotaram 3.500 veículos soviéticos. Kursk não foi um ponto de virada da guerra. O Exército Vermelho tornou-se competente demais para deixar que os panzers alemães os cortassem como em 1941. E a menos que a Alemanha conseguisse o tipo de vitórias que obteve em 1941 e enchesse as jaulas com prisioneiros de guerra com números que chegam a 1 milhão de prisioneiros soviéticos, é difícil ver como Kursk poderia ter sido decisivo. Dado que a ofensiva alemã atingiu talvez a zona fortificada mais extensa da história, em seguida, lutou contra a força de tanque soviética numericamente superior, as perdas dos panzers foram notavelmente leves. Foi a infantaria alemã, que como na maioria dos exércitos, sofreu mais baixas e recebeu menos glória. Se gostou do conteúdo, deixe seu gostei e até a próxima História da Guerra.